A TV Pampa apresenta Caminhos do Rio Grande, patrocínio EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, para o Rio Grande ir mais longe, Secretaria Estadual dos Transportes e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, todos pelo Rio Grande, apoio Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Viva mais! Olha, meus amigos, nós vamos, dentro de breves momentos, começar, secretário Pedro Westphalen, a transmitir o nosso programa Os Caminhos do Rio Grande. É o segundo fórum que realizamos dentro deste tema. O primeiro foi em Canela, o segundo aqui em Santa Cruz. Este projeto está incluído dentro de um projeto maior que se chama RS Sustentável. E nós tratamos aqui em Santa Cruz do Sul com o tema Estradas, o desafio de vencer a inércia e construir o futuro. E, para tanto, nós tivemos uma verdadeira pleiade de craques aqui, pessoas de altíssimo nível, a começar pelo secretário Pedro Westphalen, que vai conosco ajudar a construir este programa, ele que foi um dos palestrantes. Obrigado pela parceria, pelo contexto todo e por este encontro que mais uma vez proporcionamos a toda a região de Santa Cruz do Sul, que nós poderíamos dizer um dos berços da EGR. Olha, Paulo Sérgio, eu quero em primeiro lugar dizer que nós vamos iniciar pelo que disse o governador Sartori. Os problemas do Rio Grande não passam pela vontade de uma pessoa, de um governo. Esses fóruns, eles nos trazem a oportunidade de interagir com a comunidade, especialmente com a qualificada presença de uma mesa realmente de autoridades nos temas propostos para a solução dos nossos caminhos do Rio Grande, e que a Pampa nos propiciou e nos proporcionou, vindo aqui em Santa Cruz, num dos instrumentos capazes de modificar essa estrutura que é a EGR. Ou seja, uma parceria público-privada, uma empresa pública hoje modernizada, e se constatou aqui o caos que é a logística no Estado, o caos que é a logística no país, mas que apesar desse caos, com a eficiência de gestão que implementamos no governo Sartori, com a austeridade implementada pelo próprio governador do Estado, nós conseguimos avanços extraordinários e melhoramos em todos os índices. Nós não tínhamos estradas ótimas e hoje temos, as boas ficaram melhores, as regulares são em maior número, as ruins são menos ruins e as péssimas baixaram de um dígito. Porém, o problema logístico da interconexão, os problemas burocráticos, os problemas do próprio Estado, que é muito engessado, foram aqui plenamente debatidos e muitos caminhos foram sugeridos. O encaminhamento dessa reunião foi extraordinário. Eu quero te dizer que de todos os fóruns, eu acho que esse foi um dos mais importantes que eu tive até hoje, pela qualificação dos palestrantes, pelos temas aqui propostos e pela maneira profunda com que foram abordados pelos nossos convidados. RS Sustentável. Nós vamos agora ao segundo fórum, Os Caminhos do Rio Grande, diretamente de Santa Cruz do Sul, este programa que realmente deu o norte para este futuro com a administração de concessões de estradas da nossa empresa gaúcha de rodovias, a EGR. Vamos a estes momentos. Estamos abrindo dentro do projeto Rio Grande Sustentável o Fórum Os Caminhos do Rio Grande com o tema Estradas, o desafio de vencer a inércia e construir o futuro. Promoção e realização da Rede Pampa com TV Pampa, Rádio Pampa e O Sul. Oferecimento EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, Secretaria de Estado dos Transportes, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, todos pelo Rio Grande. Apoio Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vamos convidar a fazer parte da mesa as excelentíssimas autoridades. O senhor José Paulo Cairoli, vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul. Acredito que nós estamos vivendo hoje, e me permite, Armando Burdi, citar algumas coisas, um momento histórico do nosso Estado. Eu digo histórico porque nós estamos decidindo se vamos ficar com o Estado olhando para o passado ou olhar para o futuro. Eu digo isso muito claro porque eu vim, meu caro Humberto, e aqui eu quero também cumprimentar o deputado Socella, que representa, que tem um papel importante aí em todo esse trabalho de concessões, trabalho de rodovias. Mas voltando ao que eu estava tratando,
Humberto, eu não vim aqui para fazer o mesmo da mesma coisa. Eu me dispus a sair de um ambiente confortável para ajudar o meu Estado e tive uma grande oportunidade e uma surpresa positiva que no início da caminhada conheci o governador Sartori. Digo isso porque eu, em maio de 2014, eu não conhecia o Sartori. E lá nós construímos essa parceria, e eu mexo com a parceria público-privada, porque ele é um homem público, e eu sou cada vez mais convencido que o papel da privada tem um importante papel de interação entre o público e o privado. Vide o que está acontecendo no mundo, vide o que está acontecendo no nosso país, vide quem ganhou as eleições, o discurso que estão fazendo. Mas, na verdade, esse Sartori me oportunizou a poder fazer esse debate num momento talvez ímpar, que é um momento de reflexão e de aprofundamento do pensamento do que é o dever do Estado. E o que nós apresentamos na Assembleia nada mais é do que um trabalho feito ao longo do tempo. A gente sabe que muitos dizem que nós não temos projeto de Estado. Aos poucos, do jeito Sartori, as coisas vão sendo desmanchadas. E apresentamos um projeto que surpreendeu a todos, principalmente a imprensa, que conseguimos fazer de uma forma muito fechada, que vazou muito pouca coisa, mas apresentar um plano de trabalho, um plano de Estado que olha para o futuro e que se constrói agora. Nós não estamos discutindo com a base, nós estamos discutindo com a sociedade saber se é isso que ela quer. A democracia, que eu não vivi na minha época, nos permite errar e acertar, mas nos permite errar e acertar em conjunto, e não uma decisão de uma pessoa só. Tenho dito em muitas reuniões que participo no governo, se todos nós pensamos igual, não tem reunião. Nós temos que debater pensamentos diferentes. Então, acredito que o governo liderado pelo nosso governador Sartori tem dado essa oportunidade de que se debata tudo que está sendo feito e se questione tudo. Se for necessário, mudar as leis, porque o nosso foco é fazer, pelo menos, as coisas básicas. E dar segurança, que nós vivemos num momento crucial, e não vamos resolver isso rapidamente, porque se prende muito mais do que se prendeu no passado. Não temos espaço físico para colocar os presos. Saúde, que nós sabemos cada vez mais nós temos aumento cada vez mais da baixa mortalidade infantil, de prolongamento da vida do cidadão. Então, a saúde tem que ser olhada de uma outra forma, e educação. E olhar para os programas e projetos sociais. Se o Estado não tem capacidade para fazer isto, que é básico, dá para pensar em arrumar estrada, dá para pensar em fazer portos, dá para pensar em ter empresa de energia elétrica, dá para pensar em ter empresa de gás, dá para pensar em empresa que tem mineração. Hoje a gente não engana mais ninguém. Tu engana uma vez, mas não engana a segunda. O povo a gente não engana mais. Vide o que está acontecendo nas eleições. Então isso me entusiasma, porque eu vejo que nós temos uma grande oportunidade de fazer essa mudança. Eu gostaria que fosse feito antes, mas reconheço, e disse isso nas reuniões nossas no secretariado, e tenho dito, que este momento, talvez o tempo Sartori é o tempo melhor, porque hoje nos dá a grande possibilidade de que a sociedade entenda e que nós aprovemos o nosso projeto, aprovamos essas medidas para o bem do Estado, não para o bem do nosso governo. É assim que nós entendemos e queremos poder contar com as pessoas que pensam no futuro, que possam interferir com os seus deputados, porque eu não acredito que tem deputado da base ou deputado fora da base. Eu acredito que tem deputado que pensa no Estado e tem deputado que não pensa no Estado. Eu não acredito diferente disso. Me permite, meu deputado Sozelo e deputado Pedro Westphalen, que são os dois que nós temos aqui, para ser franco e honesto, que é o meu jeito. Ou nós viramos a página,
do atraso ou nós continuaremos a viver do passado, que o Estado que já foi, o Estado que já teve, o Estado que construiu, o Estado que fez. E esse Estado, que depender de mim, farei um esforço com o governador Sartori para que a gente faça essa mudança. Precisamos que vocês ajudem a construir esse Estado que nós acreditamos. Meu muito obrigado, sucesso ao Fórum e que consigamos concluir aqui, que possamos fazer no nosso governo ainda o que for decidido aqui nesse Fórum, liderado pelo secretário Pedro Westphalen. Obrigado. E convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Marco Peixoto, para fazer o seu pronunciamento. Meu caro Cairoli, mais uma vez te saúdo, dizendo da minha alegria de estar ao teu lado nesse roteiro que iniciamos pela manhã e vamos chegar até a noite, né, lá no município de Santiago. Quer dizer que você também é uma grata revelação que o serviço público conquistou quando aceitou ser candidato a vice-governador junto com o nosso amigo Sartori. Hoje, tu teve dois momentos. O momento de fazer uma explicação do pacote lá em Tapera, mais de 300 prefeitos que lá estavam, e agora fazer uma síntese da situação do Rio Grande. E por essa razão queria te cumprimentar, porque tu conseguiu assimilar exatamente o pensamento do povo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, para os cumprimentos pelo teu trabalho, pela dedicação, pessoas como Humberto Busnello, que para mim é um professor que eu tive ao longo de toda a vida, porque quando eu precisava de alguma recomendação, algum aconselhamento, eu era jovem, deputado, eu ia lá trocar ideia com Humberto Busnello, porque ele é uma das pessoas que hoje, no Rio Grande do Sul, ele simboliza o que tem de melhor em construção. Com todo respeito aos colegas, o Pio, que está aqui, meu amigo, Odilon, e tantos outros empreiteiros, né, que hoje já estão escapando do Rio Grande. Nós estamos perdendo essa mão de obra qualificada por falta de investimento. Muitos estados, principalmente da região centro-oeste, estão levando daqui as empresas, porque aqui não há mais suporte, um potencial para se construir novas estradas, novos investimentos e novas estruturas. Então, queria também render as minhas homenagens a todos aqueles engenheiros que trabalham no nosso querido CICEPOT, né, que é um sindicato que agrega, junto com a GEOS, as obras públicas. Mas, meus amigos, minhas amigas, quero inicialmente dizer que os prefeitos que estão aqui, a nossa saudação. Eu estou representando o Tribunal de Contas na condição de presidente, e até nem precisava falar, Armando, porque nós escolhemos lá dentro do tribunal o que nós tínhamos de melhor para vir aqui falar, que é o conselheiro Pedro Henrique, que é considerado um dos melhores conselheiros do Brasil, professor em Direito Público, é um conselheiro que tem marcado e se destacado pelas suas posições dentro do tribunal. E eu sei que ele é um dos palestrantes da tarde de hoje. Então, por essa razão, eu vou reduzir o meu tempo e deixar que as palavras sejam proferidas pelo nosso colega, que hoje eu vim aqui ter a satisfação de ouvi-lo, né? Eu tenho certeza que ele irá muito bem representar o tribunal. Mas eu queria dar uma pequena pincelada a respeito desse pacote. Eu fui indagado, principalmente pela imprensa, desde o primeiro dia que o governador nos convidou e convocou para uma reunião na segunda-feira, Cairoli, lá no Palácio. E o Cairoli é testemunha que eu chamei os outros poderes, juntamente com o digo, olha, nós temos que sair daqui com uma posição. Nós não podemos sair dessa reunião, que a imprensa está do lado de fora da porta, querendo explicações de como os poderes vão assimilar e vão interpretar esse pacote. E acho, na minha humildade, que eu acho que nós tivemos um cuidado muito especial de dizer assim, olha, quando um governador, né, utiliza um instrumento, uma ferramenta que é do seu poder, que é um pacote para melhorar a situação do Estado, todos nós temos que respeitar. E da minha parte, eu dizia para a imprensa, digo, olha, eu não tenho nada e nem obrigação de comentar os 38 projetos que foram entregues na Assembleia. Por quê?
Porque o que eu vou falar sobre fusão de secretarias, extinção de fundações, alguma coisa que não me diz respeito? Cada um na sua área. A minha função é exatamente julgar, orientar os prefeitos, principalmente no seu trabalho na gestão pública. E eu tenho lá mais de 1.100 servidores, nós temos 7 conselheiros, nós temos uma série de problemas a serem resolvidos, que me cabe apenas dizer aquilo que diz respeito ao duodécimo. Nós escolhemos na própria segunda, no mesmo dia, uma equipe para fazer uma avaliação, a repercussão financeira da redução que vai existir na questão do duodécimo. José Paulo Cairoli, quero lhe dizer o seguinte: o Tribunal de Contas vai dar a sua cota de participação. Eu tenho certeza. Nós vamos fazer o possível para que o Tribunal de Contas do Estado, que tem um orçamento em torno de 500 milhões de reais, que 95% desse valor é aplicado diretamente no pagamento de servidores, nós podemos ter certeza que nós vamos fazer de tudo, Pedro, que estiver ao nosso alcance para que não haja demissão e que não seja prejudicado o serviço prestado pelos nossos auditores. Já fiz uma reunião com os servidores, com as diretorias da nossa casa e disse a todos eles, não cabe a nós criticar o pacote, cabe sim nós fazermos uma lição de casa. Vamos fazer o que tiver no nosso alcance para reduzir o máximo de despesa, para entrar dentro dessa linha construtiva imposta pelo governador do Estado para dar uma satisfação da sociedade. Assim como nós estamos fazendo desde o dia que assumimos a presidência do tribunal. Colocamos os prefeitos lá dentro do tribunal, não para serem condenados, mas para serem orientados a qual o procedimento que devem fazer à frente das suas prefeituras. Instituímos lá o gabinete dos prefeitos, que em 8 meses tivemos quase 20 mil consultas e montamos uma equipe nas 9 regionais para orientar, informar e dar todas as condições necessárias para que os prefeitos possam desempenhar com segurança e tranquilidade os seus projetos. E preparamos os nossos auditores, os nossos servidores, para fazer um trabalho em conjunto com as prefeituras. Todas as semanas nós realizamos cursos, palestras para a orientação de todos os servidores do controle interno das prefeituras, dos secretários municipais da Fazenda, dos procuradores dos municípios, dos próprios prefeitos, enfim, de uma forma e uma maneira geral, nós constituímos uma nova era dentro do tribunal. A partir de dezembro do ano passado, quando assumimos a presidência, nós elencamos uma prioridade. Nós vamos atender e bem a todos os gestores públicos, sejam eles municipais ou estaduais. Então, eu queria aqui, nessas rápidas palavras, agradecer a oportunidade do convite que me foi formulado, dizer da minha satisfação, da minha alegria de poder sentar ao lado de pessoas que eu considero muito, além dos meus colegas engenheiros, que eu também fui empreiteiro. E quando eu vejo na televisão, né, Lava Jato, isso, aquilo, quando eu vejo uma empresa, os empreiteiros sempre colocados, ou os políticos, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu que já fui político, eu que já fui empreiteiro, que hoje é 2 questões e 2 situações que estão altamente contestadas. Feliz é o Rio Grande, que pode muito bem reagir a tudo isso e dizer que aqui no Rio Grande do Sul, se Deus quiser, nós haveremos de fazer um Estado promissor que volte a despertar os interesses dos nossos investidores e que os nossos servidores possam tranquilamente atender às demandas necessárias dos serviços públicos oferecidos, tanto na área da saúde, na área da educação, como também na área de infraestrutura. Parabéns a todos que organizaram esse evento e pode contar com o Tribunal de Contas para quando assim o desejarem. Convidamos agora para o seu pronunciamento o senhor secretário de Estado dos Transportes, Pedro Westphalen. Fazer uma rápida passagem, falar o que nós estamos fazendo, e vou deixar no final da minha exposição fazer uma pincelada, meu caro Bandoca, no que fizemos em termos de aeroporto, de ferrovias, de hidrovias. Também são temas que não deixam de ter conexão com o que nós temos. Qual foi o cenário que nós encontramos quando em outubro fomos convidados para participar do governo como secretário de Transportes? Função que não hesitamos em aceitar. Quem faz vida pública, eu estou no meu 4º mandato,
tem que fazer a execução daquilo que o seu partido determina, e eu considero isso missões. Era um estado com estradas em más condições, 76 municípios sem acesso asfáltico, pedágios tinham acabado de ser extintos em rodovias federais, aliás, uma experiência extremamente negativa no estado, aquele tipo de concessões federais, a EGR operando em déficit e com déficit, o sistema hidroviário subutilizado, sistema aeroportuário praticamente paralisado, o estado sem possibilidade nenhuma de investimento, e até hoje não tem, nem de buscar endividamento para isso, porque esgotou todas as possibilidades de buscar financiamentos pela situação financeira que se encontra, as ferrovias em péssimas condições, o custo logístico mais alto do Brasil, obras federais todas paralisadas, o DAER, a Superintendência de Portos e Hidrovias, o Departamento Aeroportuário subutilizados, sucateados, com funcionários desmotivados. Pode passar outra? Essa é a matriz de modal de transportes no Brasil e no Rio Grande do Sul. Vamos até o Rio Grande do Sul, que é o de baixo. 85% a 88% são estradas. E nós só temos 10% delas asfaltadas e a grande maioria em péssimas condições. Cerro Branco, que eu digo ali, conhece bem a situação, nós vamos resolver isso logo lá. E 6% de ferrovias do tempo do Império, 3% de hidrovias, sendo o Rio Grande do Sul o segundo estado brasileiro com capacidade de rios navegáveis. Contando a Lagoa Mirim, se fizesse a integração, e só falta dragar o canal do Sangradouro, nós temos 1.200 quilômetros de rios navegáveis que chega aqui na região. Chega até Cachoeira do Sul, até Rio Pardo. 3% de ductovias, praticamente não existe. Pode passar outro slide. Em cima do que nós encontramos, nós fizemos diretrizes e oportunidades. Quais as diretrizes? Fazer um diagnóstico, primeiro um planejamento. E fizemos isso. Fizemos exaustivamente com uma equipe escolhida, especializada nesse processo. Vimos quais são os projetos que foram bons do governo passado, para começar a desestigmatizar de ter que começar a cada governo um novo programa. E tinham bons programas. Nós, evidentemente, selecionamos esses programas, demos a nossa dinâmica a esses projetos e incorporamos a maneira de se fazer do nosso governador Sartori e do nosso vice-governador, que é um empresário bem-sucedido, o doutor José Paulo Cairoli. O PELT é um deles, implantação e potencialização do PELT. É um projeto estadual de logística de transportes. Esse aí é um instrumento de planejamento da mais alta qualidade. Nós estamos concluindo esse projeto, que era uma consultoria do governo passado, e ele vai ter agora uma aplicabilidade num departamento que criamos na Secretaria de Planejamento, para poder nos subsidiar multissetorialmente, mas nesse caso nas estradas, com informações que são da mais alta importância. O PELT vai nos permitir fazer com que qualquer decisão tomada acerca de transportes ela seja fundamentada na economia e nas suas tendências. Nós vamos daqui a 25 anos, que é a duração desse projeto, que tem a capacidade de retroalimentação a cada 5 anos, com novidades econômicas, e vou dar uns exemplos para, de maneira prática, o nosso ouvinte e os senhores entenderem isso. Quem imaginaria 15 anos atrás que nós teríamos um polo naval em Rio Grande, e hoje nós temos um polo naval que modificou a logística de transportes para lá. Quem imaginaria uvas na fronteira oeste, e hoje se tem uvas na fronteira oeste, em grande escala, e já está se produzindo também azeite na região de Cachoeira. Quando imaginaríamos, Marco Peixoto, 80, 90 sacos de soja por hectare? Nunca. Plantações de eucalipto no Rio Grande do Sul, e hoje nós temos plantações que nos trouxeram para cá uma das maiores indústrias de celulose do mundo, que nos obrigou a fazer a potencialização do Rio Guaíba, porque se transporta hoje mais toras pelo Guaíba. Quando imaginaríamos ser o segundo estado de maior produção de leite? Eu sou um dos pioneiros do leite da minha região. Quando lá se fazia manualmente, nós já tínhamos aquilo mecanizado, mas éramos uma ilha. E hoje o Rio Grande do Sul produz a maior quantidade de leites em segundo lugar no Brasil e de melhor qualidade. As fraudes que existem são combatidas pela fiscalização eficiente do nosso estado. Procuramos buscar novos caminhos para diminuir o custo logístico do Rio Grande do Sul. Recursos da CID que passaram a entrar, nós conseguimos fazer um decreto governamental para que ela possa ser usada emergencialmente em conservas, porque não se podia fazer. E aí as possibilidades de parcerias com a iniciativa privada. Desde o início do governo, era voz comum do Cairoli, do Sartori, que não se havia preconceito em relação a parcerias público-privadas. Partimos de imediato
para um trabalho de concessões. Fizemos um projeto de necessidades nas rodovias federais que o Rio Grande do Sul tinha e partimos para criar o nosso projeto de concessões que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado, bem como fizemos a modernização da EGR. Por fim, um estudo sobre as ferrovias, que não são do nosso, não são ação nossa, mas são de nossa responsabilidade. Aí a FAMURS, a Fiergs e a Federasul, junto conosco, durante um ano, fez um diagnóstico completo do que se tinha no Rio Grande do Sul. Essa era a malha ferroviária em 1998. Nós tínhamos 3.259 quilômetros de estradas do tempo do Império. Não estou falando da Norte-Sul, na ferrovia Norte-Sul, que já está com Ivetéia pronto, que ela vai entrar por Iraí, Frederico Westphalen, desce até Palmeiras, Condor, Cruz Alta, vai a Júlia Castilhos, Tupã, Santa Maria, vai a Cachoeira, Encruzilhada e sai Rio Grande. Isso é um sonho, porque ela vem do Paraná para cá, mas não foi nem licitada. Isso aí, se for feita, vai ser feita pela iniciativa privada. Mas o estudo técnico-ambiental já está pronto, mas vamos ver o que nós temos aqui. Quando ela foi privatizada, ela foi concedida, ela resultou nisso aqui. Pode passar outra. Esse é o mapa que nós temos hoje no Rio Grande do Sul. Por que essa preocupação nossa com ferrovias? Porque os trilhos têm más condições, os vagões não são bons, não são seguros, as locomotivas velhas, não se conecta Caxias do Sul a esse trecho, não se conecta São Borja a esse trecho que tinha conexão, e existe o risco de Uruguaiana ser eliminada, que é uma estrada de integração de um trabalho que estamos fazendo desse corredor do Mercosul também, que vem de Coquimbo, do Chile até Rio Grande, em Porto Alegre, em que nós temos que, no Brasil, cuidar das ferrovias, da ponte uruguaiana e da conservação e duplicação da 290 para termos acesso a esse corredor bioceânico tão importante, ligando o Pacífico ao Atlântico. Entregamos em Brasília esse trabalho, com as necessidades que nós temos, para que, quando for agora concedido, Krause, e aí vou puxar de vocês lá, pelo menos algumas das nossas necessidades sejam atendidas. Porque uma concessão ela tem que trazer bônus para quem recebe, mas também tem os ônus de regiões que precisam que seus produtos sejam realmente conduzidos com segurança e com menor preço. Portanto, em linhas gerais, era isso que eu queria falar com vocês aqui. Depois nós vamos ter tempo de debater e responder algumas questões que sejam pontualmente possíveis de serem respondidas. Muito obrigado. E convidamos para seu pronunciamento o senhor Eduardo Krause. Em primeiro lugar, eu estou muito honrado de estar em Santa Cruz, uma cidade onde eu tenho muitos amigos, e mais honrado ainda por ter a difícil tarefa de representar aqui o ministro Eliseu Padilha, que é uma pessoa que eu não tenho relação de chefia, mas tenho uma relação de amizade há mais de 30 anos, e uma pessoa que eu aprendi a admirar muito mais do que vocês possam imaginar. Quem conhece o Padilha como pessoa, conhece uma pessoa. Eu não vou fazer análise, o governador já falou e, de certa forma, o secretário dos Transportes também já colocou. Isso é a questão, hoje, do Estado do Rio Grande do Sul, encaminhada para o exame da Assembleia Legislativa. Eu não vou me manifestar sobre ela, mas ela tem um fundamento importantíssimo, de um pequeno erro que eu participei dele minimamente desde 1975, quando eu entrei no Estado. Se eu trabalhei no Estado 40 anos, eu talvez tenha sido um dos milhões de matrículas do Estado que, de boa fé ou de má fé, não importa, tenhamos ajudado a chegar à situação que o Estado está hoje. Não adianta olhar para trás. Buarque de Holanda já dizia que a experiência é um carro com os faróis virados para trás. Alguma coisa tinha que ser feita, o governo estudou, e eu vou respeitar o estudo do governo porque eu não participei dele, mas enfim, para dar gestão ao Estado, para tentar construir um Estado melhor, o Estado não tinha outra decisão e teve que construir esse caminho, ao menos que alguém apareça com um caminho melhor para aparecer dinheiro de um lugar que não existe dinheiro. E, repito, não existe dinheiro para o município, não existe dinheiro para o Estado, não existe dinheiro para a União. Esse é o fato concreto com o qual nós estamos convivendo hoje. E eu queria passar para o segundo slide. Como sair disso?
E eu vou pegar um exemplo que, de certa forma, me agrada muito. Se falou muito estradas, eu vou entrar no setor hidroviário, no setor portuário, que, para mim, alimenta o país. E eu vou pegar o primeiro slide e mostrar para vocês o estado do Rio Grande do Sul. E falo isso, eu estou muito à vontade de falar de sistema hidroviário, porque eu navego só há 50 anos. Então, se eu falar qualquer pedaço de água que tem aí, eu já passei por ele. E posso dizer alguma coisa para vocês, e queria começar dizendo o seguinte: o que passa nos 700, mais ou menos 750 quilômetros de hidrovias, 95, 98% navegáveis, só pode dar no Porto de Rio Grande. Isto quer dizer o seguinte: o que sair de Rio Pardo, o que sair de Estrela, que agora o secretário dos Transportes renovou a delegação e nós pretendemos ajudar a ressuscitar o Porto de Estrela em Brasília, que é interessante para Santa Cruz, que fica a 70 quilômetros, o que sair da região de Montenegro, embora o rio Caí lá não seja muito bom, o que passa por Porto Alegre, atravesse a Lagoa dos Patos, entre na Lagoa Mirim e passe pelo São Gonçalo, só pode dar no Porto de Rio Grande. E o Porto de Rio Grande, que é um porto superavitário, e as colocações fundamentais o secretário já colocou, ele tem um fato que pouca gente sabe: é o único porto das Américas que tu chegas nele por 4 modais. Nem o Porto de Santos, nem o Porto da Venezuela, nem o porto que quiseram fazer em Cuba para fazer pesca e pague, porque Cuba não tem carga. Antes, se nós quiséssemos fazer uma irregularidade, nós podíamos fazer no Brasil, ou menos nós íamos fazer num porto que gerasse renda para os brasileiros. O Porto de Rio Grande, tu chega por ferrovia, tu chega pelo mar, tu chega pela rodovia, tá? E tu chega pela hidrovia. O Porto de Santos, que é o maior pulmão do Brasil, é onde tudo acontece, ele não tem sistema hidroviário. Mataram o Tietê nunca chegou em Santos. Então, se nós olharmos para as hidrovias como o Estado atualmente está olhando, não importa muito, isso é uma visão muito pessoal. Se nesse pacote de extinções nós vamos extinguir a SPH, os meus prezados amigos da SPH, que me perdoem, eu presido o conselho do Porto da SPH, e estou muito à vontade para dizer isso, porque no governo Brito, com a melhor visão do mundo, nós participamos da extinção do DEPREC, numa visão de 20 anos atrás, entendendo que 2 autarquias fortificadas iam mudar o sistema portuário do país, do Rio Grande. O que vai mudar o sistema portuário do Rio Grande é estimular a economia, não é fazer autarquia. E no afã de querer, daqueles erros nossos, no afã de querer construir de tal forma que não criasse animosidade, nós extinguimos uma autarquia e criamos 2. Uma superavitária, que é o Porto de Rio Grande, que é o porto referência hoje, e para vocês terem ideia do que é porto de referência, o Porto de Rio Grande já comeu o Porto do Uruguai, que é um porto de país, já comeu o Porto da Argentina, que é um porto de país, e já comeu todos os portos aqui para cima. E é o único porto que tu chegas com navios acima de 250 metros. O Porto do Uruguai e o Porto da Argentina tu não chega porque é um porto de rio. Então o Porto de Rio Grande cada vez mais é um porto concentrador de cargas. Por que eu estou dizendo isso? Porque porto é um lugar, não importa se administrado pelo setor público ou privado, é um lugar onde entra muita mercadoria e sai muita mercadoria. E toda vez que entra muita mercadoria e sai muita mercadoria, o poder privado ganha, o Estado ganha, porque o Estado arrenda o porto. Sobre o Porto de Rio Grande, eu não posso deixar de fazer uma referência. As 3 primeiras concessões, os 3 primeiros arrendamentos exitosos do Brasil foram no Porto de Rio Grande e continuam exitosos até hoje, que é o terminal de grãos, que é o terminal de containers,
que não é o maior terminal de movimentação de carga do Brasil por causa de Santos, mas é, sem dúvida nenhuma, o terminal com maior qualidade de entrada e saída de mercadorias, com maior velocidade de entrada e saída de mercadorias, e o terminal da Petrobras de líquidos. Então, as ações que estão sendo desenvolvidas no Porto de Rio Grande, elas não custam dinheiro, o porto é superavitário e elas dão resultado para a nossa economia. Quanto mais nós estimularmos a economia e o setor hidroviário e essas ações que parecem mínimas agora, leia-se aí o terminal Santa Clara, são que nem boteco em vila. Tu vai trazendo uma casinha, outra casinha, outra casinha e o setor hidroviário começa a ter vida própria e a carga que anda em 700 quilômetros gera receita para o nosso Estado, uma receita tão necessária hoje. Mas eu sou um cara otimista, eu acho que a semente está plantada, a atividade sazonal da indústria vai se recuperar e como eu acredito que o país vai crescer, nós vamos passar por esse episódio e a indústria naval vai permanecer em Rio Grande porque ela foi feita para aquele megaporto que lá está. Eu não consigo entender porque a gente anda pelo mundo e qualquer pedaço de pedra é aproveitado, isso aqui é custo zero. É só chegar lá no Estado e dizer assim, eu quero fazer um projeto de manifestação de interesse, o Estado vai dizer, leva, me traz aqui, o que tu quer fazer? Quero juntar os clubes náuticos e quero voltar a Porto Alegre, para o Guaíba e para o Pôr do Sol. E eu encerro aqui e respondo depois. Muito obrigado. Convidamos para o pronunciamento o senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Pedro Henrique de Figueiredo. Quando nós começamos a tratar de regulação, né, Dr. Krause, naquela época eu poderia chegar e dizer para ti hoje, tem um negócio bom, quem sabe tu investe numa locadora de vídeo, essa é uma proposta decente para isso? Pois eu fiz essa proposta para o Dr. Busnello e ele não levou a sério. E por que eu fiz essa proposta de abrir? Porque talvez, quando se começou a falar em regulação aqui no Brasil, isso poderia ser uma proposta que talvez pudesse ser levada a sério. Já se começava a ter dúvidas em relação a isso. E nós estamos ainda naquele momento. Nós ainda estamos 20 anos atrasados, pelo menos em termos de regulação. Por quê? Porque quando a Constituição Federal de 88 abriu o caminho, a partir do artigo 175, para uma transformação do regime das concessões e permissões de serviço público, e fez, encaminhando para a lei, o tratamento das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, o caráter especial de seu contrato e de sua fiscalização, bem como as condições de caducidade e fiscalização pelo poder público, nós estávamos ali abrindo um espaço para que a legislação viesse e trouxesse novos marcos regulatórios para a prestação do serviço público. Naquele momento, nós não tínhamos ainda instrumentos jurídicos que viabilizassem uma atuação mais adequada e a utilização do mecanismo da concessão. Havia o texto constitucional, mas todo o ordenamento jurídico era um ordenamento jurídico muito antigo e já em desacordo com as novas realidades. Vejam que o Daer, que é de 1947, e ele não estava também aparelhado para essas novas realidades naquela época. Nós temos aí um longo caminho que foi percorrido e que acabou resultando na Lei 8987 de 95, que foi um marco muito importante relativamente às concessões. Trouxe conceitos, trouxe regime, trouxe algumas possibilidades com novos tipos de licitação que poderiam ser utilizados para as concessões de serviço público, e um deles que eu não vejo praticamente ser utilizado, embora nós tenhamos essa lei há 20 anos, que é
melhor técnica com preço fixado no edital. Ora, o preço é tarifa, tarifa é preço público, poder público podendo estabelecer, aqui está o preço. A forma de nós dispormos sobre os pagamentos a serem efetuados é esta. A forma de reajuste é assim. Quem é que faz o trabalho mais qualificado? Vamos escolher quem dá as melhores condições, quem tem o melhor material, quem tem o pessoal mais preparado, quem nos oferece a melhor contraprestação com base nesse preço para cumprir esse projeto. Então, isso não é utilizado praticamente. Se insiste em fazer licitação, se insiste em verificar qual o preço mais barato, o que é preciso, então, para que comece a andar o programa de concessões e parcerias público-privadas. A partir desses instrumentos normativos, só uma coisa: vontade política. E vejo com muita satisfação que essa vontade política aparentemente está presente. Por quê? Porque no âmbito federal se colocou um ministro para conduzir esse programa. No âmbito federal se chamou gente que entende de regulação e acabamos de ouvir uma pessoa que entende de serviço público e é do Rio Grande do Sul, que é o Krause. Mas se colocou lá o ministro Moreira Franco, especialmente para conduzir esse processo, para fazer isso sair do papel. Temos aqui a vontade no estado do Rio Grande do Sul, também pelo núcleo duro do governo do estado do Rio Grande do Sul, que aderiu, que lutou para entrar dentro do projeto de concessões federal, precisou ir lá porque não tinha havido uma manifestação simplesmente política com encaminhamento de projetos para que isso andasse. Então, vejo com satisfação que, apesar de, com 20 anos de atraso, acho que vai começar a andar. E quando começar a andar, e com iniciativas que venham também a manter o papel regulador do poder público, que é a atuação determinada constitucionalmente. O artigo 174 da Constituição dá o papel como agente normativo e regulador da atividade econômica ao poder público, reservando à iniciativa privada as demais atuações. Isso realmente vai fazer com que possamos crescer. E eu acho, sinceramente, que os caminhos do Rio Grande passam por isso e espero que esses caminhos sejam bem pavimentados, principalmente com estradas que possam ser feitas com a ajuda do Dr. Busnello. Muito obrigado. E convidamos o senhor presidente do Conselho Superior da Agenda 2020, engenheiro Humberto Busnello, para seu pronunciamento. Eu quero dizer aos senhores, muito importante, e guardem muito bem o que os dois painelistas antecessores colocaram aqui, a função da regulação. Se não tiver isso bem definido, não haverá investimento, nem no Rio Grande do Sul, nem no Brasil. Em primeiro lugar, eu quero contextualizar o que é a Agenda 2020. Nós somos um movimento da sociedade, um movimento sustentável, independente, organizado, apartidário, transparente e estratégico. Deter nos custos que nós temos, isso aqui é um relatório do Banco Mundial de janeiro de 2016, que trata da logística, conectar-se para competir, a logística comercial na economia global. Tem um índice de logística, esse do Banco Mundial, e que é composto de vários itens, da logística e competência, da restabilidade dos produtos, da infraestrutura, do custo, do embarque internacional e da pontualidade. Esses componentes fazem parte de um índice em que o Brasil está inserido.
Vamos ver como é que nós estamos nisso aí. Seguinte. Olha aqui, ó, o índice de performance em logística em 2016 entre 160 países. A Alemanha é o que está com melhor estrutura logística, Luxemburgo, Suécia, Holanda, Singapura, Bélgica. O Brasil em 55º lugar, 3,9. De 160 países, o Brasil, 3,9. A performance do Brasil tem estado acima da média mundial, mas muito abaixo dos países no topo do ranking. E quando nós queremos comparar alguma coisa, nós temos que comparar o que nós queremos ser. Nós estamos muito bem em relação ao Haiti, mas em relação aos países que nós competimos como economia, como é que nós estamos? Segue. Malha rodoviária pavimentada, já foi motivo de falar, mas vamos lá. Entre as 10 maiores economias do mundo, os Estados Unidos têm 64% da malha pavimentada, a China, 81%, Japão, 77%, Alemanha, Reino Unido, França, 100%, Índia, quase 50%, Itália, 100%, Brasil, 12,5% da malha pavimentada. Canadá, 40%. Mesmo quando comparado aos BRICS, o Brasil continua sendo mais carente em termos de infraestrutura. Nós gastamos nosso dinheiro em duas vertentes. Nós gastamos dinheiro com a iniciativa privada e nós gastamos dinheiro com o poder público. Da iniciativa privada, nós compramos o que nós desejamos, queremos ou temos capacidade de comprar. Compra roupa, compra sapato, compra automóvel, apartamento, paga faculdade, tudo que viaja, faz tudo que a iniciativa permite. Do poder público, nós compramos através dos nossos impostos. Nós compramos segurança, compramos saúde, compramos infraestrutura, compramos escola, compramos tudo o que o poder público deve nos dar. A pergunta que eu faço aos senhores é a seguinte: os senhores estão satisfeitos com o produto que o poder público está nos entregando? Mas que não fique só a nós isso. Eu pergunto aos gestores públicos, pergunto a governador, pergunto a vice-governador, pergunto a secretários, pergunto a deputados. Os senhores estão satisfeitos com o produto que estão entregando à sociedade? Alguma coisa pode ser que sim. Mas a resposta, em tudo onde eu vou, e eu fui fazer essas demonstrações e outras, este ano, em mais de 20 grandes cidades. E a pergunta é a mesma. E a resposta é a mesma. Não estão satisfeitos. Nem a sociedade com que está recebendo, nem o poder público com quem está entregando. E se sentindo frustrado para isso. Ora, se nem a sociedade está satisfeita e se nem o poder público está satisfeito, é hora mais do que nunca de sentar, ver por que nós não estamos satisfeitos e ver por que o poder público não está satisfeito em entregar o produto. E partir para uma discussão e endireitar os rumos para que tanto a sociedade fique satisfeita como o poder público não se sinta frustrado e não tem capacidade para entregar. Por isso que eu acho que em boa hora o governo do Estado, que na minha opinião, secretário, face ao grave problema que o Rio Grande do Sul passa hoje, se esquece de valorizar outras coisas que estão acontecendo. E dou exemplo disso que o senhor apresentou. E dou exemplo desses índices que baixaram
no setor rodoviário. Mal comunicados. A sociedade não toma conhecimento disso, porque existe um problema maior a ser resolvido. Né? O que a Assembleia fez nesse ano, aprovando o orçamento, este pacote que foi agora, é o último de várias ações muito boas que foram feitas, que eu diria, naqueles verdes que eu apresento, do Rio Grande, que dá certo. O orçamento que foi aprovado dos gastos, de limitação dos gastos, de crescimento, só que todos têm que sofrer. Já falou o vice-governador, sofre a sociedade, sofre os funcionários, sofre os empresários, todo mundo tem que pagar. Eu acho que em boa hora chegou isso, a discussão para o que fazer, e numa empresa que está pré-falida, falimentar, numa família desestruturada, num estado e num país, não é com band-aid que se cura câncer, seu médico. Tem que ter ações radicais, duras. Muito obrigado. E convidamos para a sua exposição o diretor-presidente da EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, Nelson Lídio Nunes. A EGR foi criada por volta de 2012, né? E já em 2016 nós fizemos algumas adequações na empresa para que ela pudesse cumprir objetivamente aquela missão da qual foi designada. Ela teve origem em decorrência dos pedágios comunitários e também das ex-empresas concessionárias do Estado, que operavam no Estado do Rio Grande do Sul. Através disso, surgiu a EGR, composto de 14 praças de pedágio, com 892 quilômetros de extensão. Pode passar mais um. O nosso trabalho de gestão da companhia, ela se destina à manutenção da rodovia através da rotineira. Fazemos os controles tecnológicos e auditoria nos trabalhos que são realizados pelas empreiteiras. Realizamos estudos e projetos de engenharia para desenvolvimento tanto da parte de manutenção quanto da parte de restauração. Temos, evidentemente, que as receitas que nós chamamos receitas operacionais, que são decorrentes do pagamento do pedágio, e as receitas extra-operacionais, que são através de receitas oriundas das faixas de domínio e através das publicidades que são feitas ao longo da rodovia. Fazemos efetivamente também um controle permanente do tráfego das rodovias. Temos agora primado bastante no que diz respeito à sinalização horizontal e vertical, para dar mais segurança ao nosso usuário da rodovia. Estamos trabalhando permanentemente no que diz respeito à ampliação e de capacidade, mesmo duplicação de alguns trechos das rodovias. Estamos trabalhando forte também na construção e restauração das pontes. Estamos fazendo trabalho agora para... Nós fazemos uma auditoria em todas as pontes e obras de arte que são de responsabilidade nas nossas rodovias, para que se possa verificar a segurança necessária e eventuais recuperação que devem ser feitas por necessidade, eventual desgaste, enfim. E também a questão da restauração dos pavimentos, que nós estamos desenvolvendo os projetos. Só para termos uma ideia, a EGR hoje é a terceira maior empresa operadora de pedágio do país. Nós só perdemos para duas, que é a Via 040 e a Consenge, que é de Minas, que são maiores do que nós. Aqui nós temos 44 demandas que foram selecionadas dos Coreps, que nós estamos em desenvolvimento de projetos, para que a gente possa, no ano de 2017, poder implementá-los todos
né, em função da disponibilidade de recursos. Nós só iniciamos qualquer tipo de obra ou qualquer tipo de manutenção se a gente tem recurso já devidamente programado de acordo com a nossa receita, para que nenhum fornecedor nosso tenha qualquer tipo de atraso no pagamento. Nós pagamos rigorosamente em dia todos os nossos compromissos, porque nós temos um controle de caixa permanente, de maneira que a gente não sofra digamos, atraso no pagamento. Os recursos da EGR, eles estão permanentemente à disposição da EGR, eles não vão para o fundo do Tesouro, eles ficam à disposição e nós fazemos a aplicação desse recurso. Através disso também temos uma receita extra operacional. Nós vamos ter que continuar fazendo o trabalho de manutenção, que é esse trabalho que os senhores veem aí. Então, quer dizer, a estrutura desta via, ela está já saturada e dificilmente nós vamos ter uma melhora muito mais significativa do que nós estamos fazendo até então. Outra questão que nós estamos dando muita importância e estamos fazendo agora os projetos, novos projetos de sinalização ao longo das rodovias. Tá? Aqui é um projeto de sinalização que deve constar quando é feito manutenção. Esse aqui é um exemplo, né? E aqui nós temos um projeto que deverá funcionar ao longo da via para a orientação dos nossos usuários. E outra coisa importante é que nós temos dentro do nosso sistema um sistema de regulação. Esse sistema de regulação, isso é em Porto Alegre, tem um médico e uma enfermeira, em que quando há um acidente, a enfermeira da onde ocorreu o fato liga para a central faz uma avaliação através da informação como está a vítima, e através disso ela já direciona a ambulância para o hospital mais próximo de acordo com a gravidade da vítima, ou se tem que transferir para mais longe, ou se fica mais um hospital mais próximo que tenha local de atendimento. E esse hospital recebe uma ligação da central de regulação e já fica aguardando o recebimento da pessoa acidentada para que possa adotar os procedimentos necessários o mais rápido possível. Nós temos também convênio com o Corpo de Bombeiros e também convênio com o Corpo de Bombeiros Voluntários para nos dar assistência. Afora isso, nós temos convênio de guincho com o DETRAN, aonde também nós, quando há um acidente de pane mecânica, disponibilizando um veículo para que possa levar as pessoas até um lugar mais seguro, para não ficar ao relento ou ao longo da rodovia com problemas de segurança. E temos tido também, através do Coronel Francisco, que tem nos dado um apoio muito grande, que é do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, tanto na questão de acidente quanto na questão de segurança, que são ações, inclusive a gente doou até para a Polícia Rodoviária Estadual 22 viaturas para poder que eles tenham equipamentos mais novos e que possam, através disso, também atuar junto às nossas rodovias. Eu acho que seria isso. Obrigado. Por este cenário, agora já vazio, passaram pessoas de extrema importância para a vida do Rio Grande do Sul, como o vice-governador José Paulo Cairoli, o secretário dos Transportes do Estado, Pedro Westphalen. Por aqui passou o presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Marco Peixoto. Por aqui passou Pedro Henrique Figueiredo, conselheiro do Tribunal de Contas. Da mesma forma, passou o assessor especial da Casa Civil da Presidência da República, Eduardo Battaglia Krause. Por aqui passou Humberto Busnello, empresário Humberto Busnello, diretor-presidente da Agenda 2020. Por esse cenário passou também o presidente da EGR, como não poderia deixar de ser, Nelson Lídio Nunes, que falou da empresa que dirige e até abordou a questão da sua continuidade e garantiu que a ideia do governo manter forte e saudável a EGR como está. Então foi
nomes que puderam desfilar suas ideias a respeito do nosso Rio Grande do Sul, dos caminhos do Rio Grande, deste projeto RS Sustentável. E fica marcado, depois de Canela e Santa Cruz, nesta fase relacionada às estradas, às rodovias, à logística, um próximo encontro no ano que vem com outros eventos ligados ao projeto RS Sustentável. Até lá. A TV Pampa apresentou Caminhos do Rio Grande, patrocínio EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, para o Rio Grande ir mais longe, Secretaria Estadual dos Transportes e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, todos pelo Rio Grande, apoio Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Viva Mais!